Boa noite, irmãos. A paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Podemos ler? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando essa palavra, que essa palavra, Pai, seja do Senhor, para que ela seja colocada, Pai, nas mentes e nos corações de cada um de nós, Pai. Que nós sabemos que essas palavras contêm muitos ensinamentos importantes para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos? Essa palavra, ela contém, como toda palavra de Deus, né, mas alguma coisa muito importante para as nossas vidas. E uns ensinamentos que, às vezes, eles têm sido muito questionados nos dias atuais, por entendimentos equivocados do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto que as preocupações com relação à morte, à salvação, o inferno, não fazem parte de muitas igrejas. Então, eu gostaria de primeiro fazer uma reflexão sobre a natureza de Deus. Às vezes a gente esquece, né, porque as pessoas falam: Deus é bom. Deus é bom sim. Deus não vai deixar que ninguém vá para o inferno. Deus é bom, mas Deus é justo, Deus é santo e Deus é perfeito. E às vezes as pessoas não conseguem avaliar o que seja a justiça de Deus. E por esse entendimento equivocado, ficam colocando entendimentos que certamente vão levar muitas pessoas para o inferno. Como aquilo que o pastor Eudes falou, a palavra que estava ali contida diz respeito a pastores que não ensinam o evangelho da salvação e da morte. Porque nós precisamos ter clareza de conhecimento, tanto de um quanto de outro. E é muito bom nós sabermos que Deus é bom, né? Que Deus é justo, que Deus é perfeito, porque Ele nos criou e Ele criou o universo. Mas o senso de justiça de Deus está muito acima do nosso senso de justiça.
E essas características de Deus, de um Deus bom, de um Deus justo, traz um grande problema para nós. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, mas Deus deseja um relacionamento conosco. E nós não somos bons, nós não somos justos, nós não somos perfeitos e nós somos pecadores. E isso cria, sem dúvida nenhuma, uma separação, como a Bíblia diz, né, que o pecado traz separação de Deus. E essa é uma verdade às vezes difícil. As pessoas acreditam que apesar de nós sermos maus e pecadores, nós podemos ter um relacionamento com Deus. Nós podemos sim, mas não permanecendo em pecado. Toda a criação clama pela nossa condenação. O demônio certamente nos acusa constantemente para que nos leve para o lugar predileto dele. E Deus deseja, certamente, desde o Éden, ter uma comunhão com os homens. E foi para isso que Deus nos criou. E essa resposta que a gente deseja, ela só pode ser encontrada através de Jesus Cristo. As pessoas às vezes perguntam, né, por que Jesus tinha que passar por tudo que ele passou? Exatamente porque Deus é um Deus justo. E como está escrito na Bíblia, ele não poupou o seu próprio filho quando ele se tornou injusto por nossas causas. Nem ele foi poupado. Então por que nós vamos achar que nós, permanecendo injustos e pecadores, nós seremos poupados? Deus tem um senso de justiça e ele não pode contrariar a sua natureza. E por ser justo, ele precisa condenar o pecado. Às vezes a gente vê muitas pessoas repetindo, mas Deus ama os pecadores. Deus ama o homem e quer ver os homens livres dos pecados. E para isso ele não poupou seu próprio filho, mas ele não nos ama em pecado. A gente tem que fazer essa diferença, porque em pecado nós estamos separados de Deus. Deus ama os pecadores arrependidos e ele nos chama ao arrependimento. Deus ama as pessoas que se confessam sem esperanças e que colocam as suas vidas inteiramente nas mãos dele. É por isso que Jesus na cruz pronunciou aquelas palavras: está consumado. Porque ele estava levando a separação, né, dos nossos pecados, que nos distanciavam de Deus, sobre ele, para que nós pudéssemos nele encontrar a presença de Deus. Por isso que Jesus falou: vinde, benditos do meu Pai, agora vocês podem vir, agora eu tirei a separação, agora eu paguei o preço de vocês, agora finalmente vocês podem estar comigo. Em Atos 4:12 fala que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum caminho para a salvação que não seja através de Jesus. E a Bíblia coloca isso em tantos textos de forma diferente, para que ninguém tenha dúvida de que há um só caminho. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou vem ao Pai, como ele disse, senão por mim, porque ele e o Pai são um. Por isso que ele falou: venha ao Pai, senão por mim. Em 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia tem muitos textos, né, mostrando e apontando: só Jesus salva. Ela nos chama para Jesus, mas a decisão, a escolha, pertence a cada um de nós. Nós temos livre-arbítrio para permanecer no pecado, para continuar as nossas vidas como nós entendemos, ou para nos voltarmos para Jesus. E as escolhas que nós fazemos nesta vida
enquanto podemos fazer essa escolha, é importante nós colocarmos isso. Nós temos tempo para escolha e tem tempo onde não há mais escolha. Ninguém deve levar a vida como se nós fôssemos eternos. O dia e a hora da nossa morte pertencem a Deus. Agora mesmo nós estamos diante de uma tragédia no Brasil, onde a grande maioria que morreu nessa tragédia eram jovens de 16 a 20 anos. A grande maioria de 16 a 20 anos. As pessoas nessa idade têm característica de acreditarem que são eternas. Quando eu ficar mais velho, eu vou me preocupar com isso. Eu tenho uma vida inteira pela frente. Será? Será que nós temos muitos dias de vida ainda? Nós não sabemos. Então nós temos que estar pronto a cada momento. Eu fiz um esquema. É só para chamar a atenção de uma coisa que é óbvia demais, mas às vezes a gente fica distraído, e distraído nessa vida espiritual muito perigosa. Bom, aqui do nascimento até a nossa morte, nós temos uma vida, né, um caminhar que nós não sabemos o tamanho dele. Pessoas morrem muito cedo, como morreram agora muitos jovens, pessoas morrem crianças, pessoas morrem velhos e pessoas morrem de ditosa velhice. Então, o tempo pertence a Deus. Mas, em todo esse caminhar da nossa vida, nós podemos ter a visão da cruz de Cristo e a visão da graça, até a morte. Mas a morte é como se fosse um veículo sem freio. E quando chega na morte, automaticamente ele pega uma das duas estradas. A larga, fácil, que acompanha a estrada do mundo, ou a da porta estreita e do caminho estreito. Automaticamente entra. E aqui não há mais visão, por isso que a gente cercou, não há mais visão da graça. A visão da graça nós só podemos ter durante o nosso caminhar. Se nós formos descuidados durante esse período e não enxergarmos, né, a necessidade de arrependimento, a necessidade de entregar mesmo as nossas vidas a Jesus e obter a salvação injusta através da justificação de Jesus, certamente nós seremos dirigidos para o inferno. E o inferno não é brinquedo. É o desespero que a gente vê, nós vamos voltar naquele texto, do rico. Né? O rico no inferno e o pobre no céu. Mas aqui não há pit stop, como gosta de falar o pessoal de Fórmula 1, né? Aqui é proibido parar. Então entra direto. Então se a pessoa ficar achando que no momento da morte, ou logo após a morte, ainda tem tempo de decisão, não tem. Todas as nossas decisões têm que ser em vida. Vamos voltar ao texto bíblico lá. A primeira coisa que nós temos que caracterizar é que o rico não foi condenado ao inferno por ser rico. Às vezes as pessoas querem usar isso. O rico foi para o inferno porque era rico. Absolutamente. E é interessante que ele está se dirigindo a Abraão. Abraão era rico e estava lá no céu. Então não é a questão do rico ou do pobre. Né? E Lázaro também, o pobre, não foi para o céu porque ele era pobre. Ele foi para o céu certamente porque ele fez a opção certa. Né? Ele teve a opção e buscou a salvação. Certamente ele ouviu a Moisés e aos profetas, né? Ouviu a Jesus. A questão do rico, certamente, ele não ouviu a Moisés e aos profetas. Faltou amor, faltou misericórdia. Ele não viu o Lázaro que foi deixado na porta dele. Todos os dias ele passava pelo Lázaro
e não teve nenhum amor, nenhuma misericórdia por aquele mendigo que estava à sua porta. E é por isso que, nessa parábola de Jesus, Abraão cita Moisés, os profetas, né, a lei e as profecias sobre a vinda de Jesus. Tudo aponta para Jesus. E é interessante, a Bíblia nunca fala uma coisa em um só lugar. Em todo o caminhar da Bíblia, se a gente vai olhando, os exemplos se repetem. Então o Evangelho é simples porque ele é repetitivo. É interessante a gente lembrar do apóstolo Paulo. Paulo, quando foi pedir uma carta aos dirigentes da sinagoga para ir até Damasco para prender os cristãos, Paulo estava certo de que ele estava fazendo o que agradava a Deus. Ele tinha convicção de que ele era um homem da lei e que ele estaria perseguindo pessoas que estavam se colocando contra a lei de Deus. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus criaram bastante dificuldade para os religiosos daquela época. Jesus se dizia filho de Deus. Os judeus nem falavam o nome de Deus. Jesus condenava os extremismos dos líderes judeus. E para Paulo, prender os cristãos era prender os inimigos, né, de Deus. Mas Paulo, ao ter um encontro com Jesus, ele fez o que cada um de nós precisa fazer: mudança, transformação. Paulo, a partir do momento que ele caiu do cavalo, ficou cego, certamente nos dias que ele ficou cego, na casa de Simão, ele refletiu a vida dele, refletiu o encontro dele com Jesus e saiu dali, né, convertido verdadeiramente. E quando Paulo se converteu, ele passou por muitos sofrimentos. Paulo foi talvez um dos seguidores de Jesus que passou por maior sofrimento. Ele foi apedrejado até a morte, ele foi surrado 3 ou 4 vezes, eu não lembro, de varas, aquelas varas quase matavam. Ele foi, naufragou 3 vezes, uma vez passou a noite inteira agarrado num pedaço de madeira, várias vezes preso, passou fome, passou frio, passou humilhação, além de uma doença que ele teve, que quando ele pediu a Deus pela 3ª vez para curá-lo, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. E ele conviveu com essa doença, que ninguém tem certeza do que seja, até a morte. Paulo sofreu, como Jesus falou. Você vai ver o que ele vai sofrer pelo Evangelho. E ele sofreu pelo Evangelho. Mas Paulo não mudou. Paulo tinha convicção de Jesus. E ele falou que o melhor que podia acontecer com ele seria a morte. Porque o estar com Cristo era melhor do que estar aqui. Paulo foi arrebatado uma vez, né, ele descreve isso, em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, não tenho certeza absoluta, e ele fala que o que ele viu, ninguém pode imaginar o que é estar no céu, na presença do Senhor. Às vezes a gente valoriza pouco o céu, a gente sabe muito pouco do céu, mas certamente o céu não tem nenhuma semelhança com a nossa terra. Certamente o que tem no céu é infinitamente melhor. E nós valorizamos muito a nossa vida aqui pelas pequenas coisas que nós achamos importantes. A questão que a gente tem que pensar, o que traz convicção para nós de que nós estamos caminhando a salvação, são as mudanças que nós passamos após a nossa conversão. Nós precisamos olhar para trás e falar: eu estou longe de ser bom, de ser perfeito. Jesus falou que bom é só o Pai. Mas
nós mudamos muito. Nós estamos constantemente, está vendo que nós estamos mudando. E nós mudamos porque nós passamos a valorizar mais o reino de Deus do que o reino de Satanás, que é essa terra. Essa certeza nossa, ela leva a um aprofundamento do arrependimento. Porque muitas vezes nós somos duros com relação ao arrependimento. E Paulo, muitas vezes, ele passou por esses momentos de crise existencial por causa de momentos de arrependimento do passado dele. A gente vê nitidamente, lendo as cartas de Paulo, os momentos de tristeza que ele tinha por não conhecer Jesus na hora que ele foi um implacável perseguidor da igreja. Outra situação bíblica que é importante a gente refletir sobre ela é aquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão quando Jesus foi convidado para um jantar, e ela se prostrou aos pés de Jesus, chorava, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, ungia os pés de Jesus com óleo e enxugava com seus cabelos. Ela não falou absolutamente nada. Aquela mulher entrou calada e saiu calada. Mas Jesus falou por ela. Quando o fariseu olhou para aquela mulher, e no entendimento farisaico, você não poderia tocar em pessoas impuras. Aquela é uma mulher pecadora para o fariseu, como se ele não fosse um pecador. Muitas vezes a gente se escandaliza muito com pecados dos outros, e os nossos, nós somos muito tolerantes. E eu vejo situações, às vezes, nas nossas vidas, onde a gente vê o outro, né, e acha que o outro foi longe demais, como se nós não tivéssemos ido a lugar nenhum, como os fariseus faziam. E isso é consequência, principalmente, do desconhecimento da graça de Deus. Essa mulher teve a atitude perfeita, essa pecadora, provavelmente uma prostituta. Por quê? Ela teve uma condição de entender que ela precisava de Jesus. E ela buscou em Jesus a solução para todos os pecados dela. Ela não buscou na lei. Ela não buscou a partir dali obedecer os mandamentos para ser salva, como os fariseus entendiam. E os fariseus exageravam tanto nesse entendimento deles, que eles se tornaram totalmente legalistas. Então eles achavam que era possível alcançar a salvação através da obediência. E essa mulher, porque ela achava que tinha ido longe demais, ela se jogou aos pés de Jesus, chorando em arrependimento. E Jesus recebeu e perdoou os pecados dela. Mas o fariseu que se achava acima da justiça, Jesus não aceitou como os entendimentos dele como verdadeiros. Os fariseus foram um grupo importante de Israel na época de Jesus e muito depois de Jesus. Eu acho que o povo judeu, nós devemos muito ao povo judeu pela conservação das escrituras, por manter isso sem adulteração por todos esses tempos. Mas o que aconteceu com eles acontece com cada um de nós quando nós nos apegamos exageradamente à obediência. Às vezes, quando nós começamos a achar que é possível obedecer, né, eles, além dos 10 mandamentos, eles expandiram para 613 regras. E das 613 regras, 900 ordenanças. As coisas mais absurdas os fariseus e os saduceus foram criando dentro de Israel. E até hoje, muitas dessas coisas continuam sendo regra para eles. Por exemplo, eles determinavam, como Jesus questionou várias vezes, que não podia alimentar um animal ao sábado, mas eles queriam criar um animal, e era proibido maltratar animais. Então eles precisavam alimentar, mas eles fingiam que não faziam, e faziam certamente. Eles
determinaram regra para relações homem e mulher, casais. Quantos dias podiam ficar juntos? Eles foram determinando tantas coisas de alimentos. Quando a gente pega no Antigo Testamento, tem muitas coisas de alimento, eles aumentaram aquilo exageradamente. Né? Então eles tinham tantas regras para a alimentação que era impossível segui-las. E ficavam vigiando as pessoas, como assim, eu estou fazendo, eu estou obedecendo, eu respeito o sábado, você não respeita o sábado. Há pouco tempo, um pastor foi no enterro de um jovem adventista de sétimo dia, e esse adventista de sétimo dia, um rapaz muito novo, morreu porque ele proibiu a ele mesmo tantos alimentos que ele foi encontrando na Bíblia, que sobrou quase nada para ele comer, e ele morreu de inanição, porque ele entendia que tudo que ele comesse era pecado. Acabou morrendo pelo extremismo de uma obediência burra. Na Idade Média, muitos monges e muitos frades se recolhiam em mosteiros e passavam a ter uma vida de tormentas para oferecer um sacrifício a Deus. Teve um que viveu 37 dias no alto de uma coluna, onde ele não tinha espaço para nada, 37 anos recluso, como se aquilo fosse do agrado de Deus. Um outro fez um quartinho para ele dormir, onde ele tinha que entrar agachado e não podia esticar o corpo, ele tinha que dormir dobrado. E passou uma vida dormindo ali dentro, como um sacrifício para Deus. Jesus falou, misericórdia quero, e não sacrifícios. O entendimento que Jesus deixou para nós, quando ele disse, amar ao Pai sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo, ele resumiu tudo, né, em uma frase só. Mas é uma frase também que ninguém consegue cumprir. Nós amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Olha, eu falo que tem alguns próximos que até nós conseguimos amar, mas tem alguns próximos que são muito difíceis de serem amados. E amar como a nós mesmos é impossível cumprir. Então, quando Jesus colocou isso, ele estava colocando, exatamente, vocês não vão dar conta de cumprir. Mas, a Deus tudo é possível. Para isso tem a graça. Então, se nós entendemos que nós não podemos cumprir, nós vamos nos aproximar da graça. Enquanto nós ficarmos achando que nós podemos, né, cumprir regras através de uma obediência cega que nós não vamos dar conta, nós vamos falhar e não vamos entender a graça. E cada dia mais nós vamos nos afastar da misericórdia, da graça de Deus em nossas vidas. Esse é o grande perigo do legalismo dos judeus, e de outras religiões extremistas, dos muçulmanos, que acham que o importante é obedecer a regras. Regras, né, impostas e expandidas pelos homens. Na verdade, o arrependimento verdadeiro e não o comportamento exemplar é que abre a porta do céu para nós. Então é isso que é importante. É por isso que a cada dia nós precisamos entregar as nossas vidas para Jesus. A cada dia nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A cada dia nós devemos convidar Jesus a andar conosco. Jesus não queria que nós planejássemos o depois de amanhã. É o hoje, a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, a cada manhã, nós devemos orar e pedir que essas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas. E não o depois de amanhã. Jesus não quer isso. Porque, eu já falei isso, mas é sempre bom repetir, Satanás, ele quer nos tirar do presente. Ele quer jogar sobre nós uma culpa de um passado que nós já fomos libertos através de Jesus pela graça. Então, se nós já fomos perdoados, nós não temos que sofrer por coisas perdoadas, e o perdão de Deus é tão grande que nos livra de toda culpa.
E o futuro pertence a Deus. E o futuro para todo mundo é incerto. Certamente não temos nenhuma certeza do futuro. Mas o dia, o hoje, é mais próximo das nossas vidas. E as misericórdias de Deus são para cada dia. Para que cada dia a gente viva com Ele, na presença dEle. É isso que a gente tem que entender. Cada dia deve ser vivido com Ele. E não tudo de uma vez. Por quê? Porque a dependência deve ser diária. Os maiores enganos que as pessoas podem cometer com relação ao Evangelho. Primeiro, é ignorar ou desconhecer Jesus. Muitas pessoas conhecem, eu acho que pouquíssimas pessoas podem dizer que não conheceram Jesus. Jesus é conhecido do mundo inteiro. Mas, tanto ignorar quanto desconhecer Jesus faz com que haja desconhecimento da graça. A outra questão que eu falei é de confiar nos seus sacrifícios e na sua justiça própria, como os fariseus fizeram e como muitas pessoas, às vezes, costumam achar que agradam a Deus fazendo sacrifícios para que possam ser aceitas por Deus. Na verdade, nós somos aceitos através do sacrifício de Jesus. Os fariseus chegaram ao extremo nesse sacrifício de legalismo deles, que eles, quando viam uma mulher, eles fechavam os olhos para não olhar para uma mulher e não ter pensamentos pecadores. E eles rebentavam as cabeças nas paredes, nos postes e nos telhados, porque as casas eram baixas, eles andavam de olhos fechados perto das mulheres e batiam as cabeças e cortavam as cabeças e usavam aquilo ainda para mostrar a santidade. Quanto mais arrebentado tivesse a cabeça de um fariseu, mais ele era justo, porque ele não olhava para as mulheres. Se fosse hoje, né, como as mulheres daquela época se vestiam tão diferente das de hoje, né, então eles não iam sobrar nem cabeça para contar. A outra questão, e essa nos atinge muito, é acreditar em rituais como garantia de salvação. Olha o que eu vou falar. Desde que eu conheci o Evangelho, uma coisa que me incomodou profundamente foi pessoas com conhecimento bíblico já com certa maturidade afirmarem: se você fez profissão de fé, você está salvo. Eu cansei de ver gente falar isso e eu nunca aceitei isso. A profissão de fé é um passo importante na vida de todas as pessoas que se convertem. É entregar a vida a Jesus. Mas entre essa profissão de fé, o ato de entregar a vida a Jesus e caminhar com Jesus, receber Jesus como o Senhor da sua vida, a cada dia ter uma visão de Jesus na sua vida e buscar de Jesus os ensinamentos para aquele dia, é muito diferente. Entregar a vida é mais que uma oração. Então as pessoas, eu já vi muita gente perguntando, quando a gente fala que alguém morreu, ela fala assim: mas ele tinha entregue a vida a Jesus? Como eu vou saber se tinha? Ele fez uma profissão de fé, mas eu não sei se entregou a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é mais profundo do que só fazer uma oração. É preciso entregar tudo, não reter nada da sua vida. Jesus é Senhor. E a outra questão que está relacionada com isso, batismo. Aí eu fui batizado. Ótimo, se você foi batizado na mente, no coração e foi transformado. O batismo é um atestado de transformação. É um atestado que você está falando assim: eu estou morrendo para o mundo e renascendo para Cristo. É isso que tem o batismo, para você entender isso. Mas se você sai da água, da forma que você foi batizado, e continua com a mesma vidinha, você não foi verdadeiramente batizado. Batizado em Jesus você não foi, você pode ser batizado em água. Entrar na banheira, numa piscina, num rio, tanto faz. Jogar uma água não é a questão. O batismo tem que ser no coração. O
O homem da cruz que morreu ao lado de Jesus. Ninguém jogou água nele. Ninguém jogou. Ele simplesmente falou com Jesus: Senhor, quando vier o seu reino, lembra-te de mim. Senhor. Olha as palavras daquele homem, Senhor. Ele entendeu que Jesus era Senhor e entendeu que Jesus tinha um reino. É isso que nós precisamos entender, que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que Ele tem um reino e que o reino deste Senhor é muito mais importante do que qualquer reino daqui da terra, do que qualquer situação boa que a gente possa estar passando na terra. Nós precisamos ter certeza que todos nós vamos morrer, a menos que alguém seja arrebatado. Mas, desde a época de Jesus, os apóstolos esperaram ser arrebatados. O dia, a hora, só o Pai sabe, como Jesus falou. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 50, pode ser daqui a um século, só Deus sabe. É provável que a gente não esteja mais aqui, mas a certeza que nós temos é que no momento dessa morte nossa, nós precisamos estar preparados para ela com aquela visão da cruz de Cristo, da graça de Cristo e de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso implica, quando Jesus é o nosso Senhor, nós somos diferentes. Porque Jesus muda. A presença de Jesus em cada um de nós traz mudanças. E se a gente não é capaz de ver mudanças, é provável que a gente não tenha mudado. A outra questão, o céu e o inferno são verdades absolutas e são verdades definitivas. Como o rico estava sofrendo ali, isso é uma verdade absoluta. Ele não quis, ele não buscou, ele não aceitou Moisés e os profetas. Ele não teve misericórdia por Lázaro. A outra certeza absoluta, ninguém tem terceiro tempo, não há reencarnação, né? Como algumas fé podem entender que nós podemos morrer e voltar tantas vezes até nos tornarmos bons. É impressionante como o mundo tem se tornado mal. Se isso melhorasse alguma coisa, certamente nós teríamos mais pessoas boas. E nós não temos visto isso. O mundo é cada vez mais desumano. 1 milhão de pessoas morrem por dia de fome. De fome. E teve um pastor que usou uma palavra para provocar jovens num grande seminário. Ele chegava e falava disso, que 1 milhão de pessoas morrem todo dia de fome. E vocês não estão fazendo nada, então vocês vão para... E falavam palavrão. Todo mundo se escandalizava com o palavrão dele. Ninguém se escandalizava por 1 milhão de pessoas morrerem de fome por dia. E ele queria falar do legalismo. Quer dizer, vocês estão preocupados porque eu pronunciei um palavrão aqui. Mas vocês não estão preocupados com 1 milhão de pessoas que estão morrendo por falta de misericórdia do povo de Deus. A outra questão é aquela hora da morte. Nós não podemos ficar confiados que está muito longe. Pessoas morrem todo dia, pessoas que aparentemente estavam saudáveis, morrem de acidentes, pessoas morrem de acidentes, morrem de infarto, morrem de morte súbita, que às vezes nem se sabe o que é. Todos os dias das nossas vidas, nós temos que nos preparar para a morte. Essa é uma realidade, porque a coisa mais certa é que todos vamos caminhar para a morte. E esse caminhar tem que ser sempre em Jesus. Jesus é a nossa garantia de salvação. Jesus é a nossa garantia de vida eterna. E quando nós conseguimos a cada dia, né, falar com Jesus, convidar Jesus a participar de todas as nossas decisões, a participar das coisas pequenininhas das nossas vidas e das grandes. E
sempre colocar as decisões difíceis nas mãos dele. Certamente nós estamos aprendendo a fazer essa caminhada com ele, porque ele é o nosso Senhor. O Senhor resolve pelos servos. Amém? O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que verdadeiramente o Senhor Jesus seja Senhor das nossas vidas, que a cada dia as suas misericórdias sobre nós possam ser renovadas, que nós possamos viver cada dia das nossas vidas como se fosse o último dia, e que nós possamos agradecer ao final dele por mais um dia na presença do Senhor. Que o Senhor possa fazer como fez com tantos homens que conseguiram entender esse evangelho, conseguiram fazer essa jornada na sua presença, recebendo do Senhor a misericórdia e a força necessária para momentos às vezes difíceis de serem vividos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém e amém.